Olá, associados e associadas da Seriluz. A gente está começando aqui mais uma edição do nosso informativo Seriluz. E hoje, para tratar de um tema bastante especial, um tema bastante sensível, né, no sentido de preservação do nosso meio ambiente, de forma especial nas usinas, né, da cooperativa Seriluz. Estou falando aqui do período da Piracema, processo que, se eu não estou enganado, começa na nossa bacia do Rio Uruguai no mês de outubro, 1º de outubro, até o dia 28 de fevereiro. Mas, claro, né, eu costumo dizer nas nossas visitas nas usinas com crianças e adolescentes que peixe não tem calendário em casa. Então, na verdade, é um período que a gente precisa realmente respeitar esse processo, que é o processo de reprodução dos peixes. Mas, para trazer mais informações sobre esse tema, então, eu convidei para participar do nosso programa de hoje a Elis Regina Rodrigueiro, que é bióloga da empresa Impacto Assessoria Ambiental, empresa que presta serviços em algumas das nossas usinas, na PCH Juiz Centenário e também na CGH Igrejinha, no município a primeira no município de Juí, a segunda no município de Boa Vista do Cadeado. Bom dia, Elis. Obrigado, então, por me atender nesse convite para a gente tratar desse tema tão importante aí, que é justamente a preservação dos nossos peixes e, de forma especial, reduzir o impacto das usinas que já são responsáveis por gerar energia limpa, mas quanto maior o trabalho de educação, sempre melhor também o resultado. Então, mais uma vez, bom dia, obrigado por estar aqui. Eu gostaria que, como eu já disse, então, o período da Piracema teve início em outubro, né? A gente já está nesse processo de acontecer, né? Eu gostaria que você explicasse, então, o que é esse período e por que ele é tão relevante. Primeiramente, bom dia, eu agradeço o convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa temática. Na Bacia do Rio Uruguai, ela começou no dia 1º de outubro, e só fazendo uma pequena correção, ela vai até dia 31 de janeiro, tá? Esse período de Piracema, ele também é definido por legislação, tá? Essa data, ela é fixa todos os anos, sempre inicia em outubro, finaliza no mês de janeiro. Existe, sim, em alguns locais que ela vai até 28 de fevereiro, em outras bacias, né? Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul tem pelo menos 3 bacias, então são datas que podem variar ao longo das bacias. Então pode ser que você esteja se referindo, né, a outros empreendimentos que tenha em outros períodos a Piracema. Então, a Piracema, a origem da palavra Piracema, ela é do Tupi-Guarani, e significa subida do rio. Então, é um fenômeno natural que os peixes realizam a migração reprodutiva, então eles sobem, se deslocam o rio acima, sobem geralmente para as cabeceiras, para fazer a desova, né? Por que a Piracema lá é importante? Justamente para garantir a reprodução natural dos peixes. Daí, falando em migração reprodutiva, nem todos os peixes fazem. Mas, como eu falei que o período de dia 1º de outubro a 31 de janeiro, ele é protegido por uma legislação, existe o período de defeso nessa fase, né? Junto com a Piracema, o período de defeso, que tem o objetivo de preservar, de conservar todas as espécies que estão em reprodução. Então, não só as que fazem migração, mas todas as espécies que estão se reproduzindo nesse período. Por que foi criada uma legislação? Por que foi pensado nisso? Justamente para fazer com que a maior parte dos indivíduos possam se reproduzir de maneira natural. Isso aumenta a diversidade genética, isso garante, auxilia, né, na manutenção das comunidades de peixes ao longo dos anos, e também tem relação com a manutenção dos estoques pesqueiros, né? A gente sabe que tem muita gente que utiliza da pesca como uma atividade econômica, então respeitar esse período é muito importante para garantir o equilíbrio das comunidades de peixes, né? Certo. Eu não sou biólogo, né? Enfim, então realmente me equivoquei nessa informação, mas estamos, então, nessa vigência agora. Como eu brinquei antes, né? O peixe ele não tem calendário. Tem algum fator, alguma coisa que impulsione, que incentive o peixe a fazer essa migração? Como é que é? Por que está definido esse período, né? E como que funciona exatamente esse processo? Tem sim. Então,
existem fatores ambientais, fisiológicos e comportamentais que influenciam esse processo. No caso da bacia do Rio Uruguai, o principal fator, né, o gatilho que dá o início à reprodução, ao período de reprodução, é o aumento da temperatura. Então, a gente sai de um período de estação fria, né, entra na estação quente, a gente tem o início do processo reprodutivo. Então, começa pela temperatura, e aí nós temos, no caso das espécies migradoras, a questão fisiológica e a questão comportamental. Que para subir rio acima, eles vão nadar contra a correnteza, vai ter um grande esforço físico por parte do peixe. E esse esforço físico é que vai estimular os hormônios. Então, é só a partir desse momento que eles vão conseguir fazer a reprodução, né? Então, por isso a importância do movimento de subir. E aí, tem outra questão ambiental também nesse caso. É por instinto, né, do peixe, que desovar nas cabeceiras ou mesmo nas lagoas marginais que eles procuram durante essa época do ano, que funciona como um berçário, assim, para os peixes, lá a água tem menos correnteza, então esses fatores ambientais favorecem a desova e o desenvolvimento das larvas, alevinos, consequentemente. Então, como você disse, não tem calendário, mas existe um instinto no peixe, né, que eles são ativados por questões ambientais e que, no fim das contas, garante a reprodução deles, né? Em geral, então, poderíamos dizer que ele precisa de uma temperatura mais elevada e também um período de pouco mais de chuva que vai proporcionar essa correnteza. Exatamente. Nós, na Bacia do Uruguai, a gente não tem estação de seca e de chuva definida. Em outros estados que existe a estação de seca e de chuva, né, coincide com a estação chuvosa. No nosso caso, a chuva também influencia, claro, óbvio, né? Precisa de uma vazão mínima para o rio, mas a temperatura, ela influencia mais, né, no nosso caso. Certo. Aí já entrando na questão das usinas, né? Vocês fazem todo esse acompanhamento, esse cuidado em relação aos impactos que as usinas podem causar. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quais são, assim, os obstáculos que se criam a partir das usinas e como que é feito esse trabalho de mitigação dessas consequências? Uhum. É importante falar que antes da gente implantar uma usina hidrelétrica, a gente já tem o conhecimento dos impactos, porque o local ele passa por uma série de estudos antes da usina sair do papel, né? Tem todo um processo de licenciamento ambiental. Então, existem os impactos eles são variáveis, de acordo com a região que o empreendimento vai ser implantado, de acordo com o tamanho do empreendimento, né? As características da região e as características do empreendimento acabam definindo quais impactos que vai causar em determinadas regiões. De maneira geral, quando a gente pensa numa usina hidrelétrica, o principal impacto que vai causar para a comunidade de ictiofauna é a criação de um barramento, né? Essa estrutura, ela funciona como uma barreira, né, de isolamento, né? Ela vai isolar uma parte do rio. Outra questão é que ocorre a alteração, com o barramento vai formar um reservatório, então vai alterar habitats, né? Se a usina não for pé de barragem, a gente tem aquela questão que no trecho para baixo da barragem, que a gente chama de jusante, tem a formação de um trecho que a vazão é menor, ela é reduzida, né? Então, quando a gente fala de ictiofauna, tem mais relação com esse tipo de impacto. E sabendo os tipos de impacto, a gente pode propor as medidas para mitigar. Então, falando um pouquinho das ações que a Seriluz faz, pensando nesses impactos causados pelas usinas, né? O primeiro deles é com relação ao monitoramento. Então, as usinas, elas realizam um monitoramento periódico da ictiofauna. Esse monitoramento, ele é variável, né? Qual que é o período, né? Cada licença vai definir se vai ser trimestral, semestral, anual, depende da quantidade de tempo que essa usina está implantada, dos impactos que ela causa, dos resultados que a gente já tem, né, com relação à ictiofauna. Então, esse monitoramento ele segue sendo executado. A manutenção da vazão sanitária, no trecho de vazão reduzida que vai para baixo da barragem, que a gente chama de jusante, até a casa de força, a casa de máquinas, né? O gradeamento, a instalação de telas na entrada do canal no sistema adutor, né, para evitar a entrada do peixe no sistema operacional, evitar a morte dele também. Ações de educação ambiental, tanto com os moradores do entorno, quanto com as escolas,
Em algumas temáticas, ao longo do ano, a gente trabalha a questão de ictiofauna, a questão do piracema, da reprodução dos peixes. As usinas da Seriluz, elas possuem também sistema de vídeo monitoramento, que auxilia na questão operacional, e também o objetivo é coibir a pesca, principalmente a predatória, ou mesmo identificar, no caso de registrar. A Seriluz, em alguns momentos, também faz parceria com a Polícia Militar Ambiental para fazer o patrulhamento das usinas, né? E daí, quando a gente pensa na estratégia reprodutiva de imigração, que eu falei que o barramento, ele funciona como um isolamento geográfico, nas usinas que se identifica a presença da espécie migradora, como é o caso da PCH José Barassuol, ocorre a implantação de uma escada de peixes. O que é uma escada de peixes? Ele é um canal lateral que tem como objetivo contornar o barramento, né? Esse canal, ele tem água numa velocidade um pouco maior, né? O peixe, ele é atraído por essa velocidade, e aí ele se desloca, consegue se deslocar, né? Vamos dizer assim, passar o barramento. Depois que instala a escada de peixes, é necessário fazer um monitoramento para saber se os peixes estão conseguindo utilizar, se está sendo eficiente, né? Que basicamente os peixes, as espécies que existem a jusante, né, do empreendimento, precisam continuar circulando a montante. Basicamente, a escada de peixes, ela visa atender essa questão. Então, existe um monitoramento periódico da escada, e para definir o tipo de escada, cada caso vai ser um caso também, né? Tem que considerar quais espécies ocorrem ali no local. Então, dependendo do empreendimento, vai ter variação da inclinação da escada, do tipo de material de construção, ela pode ser em solo, em rocha, concreto, a distância que ela precisa, né? Às vezes ela vai ser um percurso mais curto, um percurso mais longo, se vai ser necessário tanque de descanso, né? Tudo isso é definido com base nos dados do monitoramento. E existe uma segunda alternativa, que no caso as usinas da Seriluz não possuem, mas eu vou só citar que ela existe, que é a transposição manual. Quando a escada de peixe ela não atende, né, não é possível fazer, ou não está atendendo todas as espécies, coleta alguns exemplares de forma manual, lá de jusante, leva para montante para permitir a reprodução. Todo esse procedimento, né, que fique claro, ele é devidamente alinhado com o órgão ambiental, né, a gente não faz nada por conta própria, tudo isso é previamente alinhado e aprovado junto ao órgão ambiental. No caso, por exemplo, da Ijuí Centenária, só usando como exemplo, mas as demais são semelhantes, ela tem uma barragem relativamente baixa, né? E entendendo aquele conceito que nós falamos inicialmente, de que o peixe faz a migração quando tem um volume de água, a própria transposição da água sobre a barragem forma uma espécie de onda que, teoricamente, possibilita a transposição dessa barragem, é isso? Isso, dependendo da altura, eles conseguem passar, sim. Mas na Ijuí Centenária, nós temos uma outra questão. Tem uma cachoeira logo para baixo, né? Essa cachoeira, ela já funciona como um isolamento geográfico de forma natural. Então, naturalmente, o rio, ele já segmentou, né? As espécies que ocorrem ali, elas estão adaptadas àquele ambiente ali. A gente tem em diversos locais essa segmentação, essa barreira geográfica natural, que é a cachoeira, né? Que não tem o que fazer, não existe escada de peixes nesse caso. As espécies estão adaptadas a essa condição. Isso que eu ia comentar também. Tudo bem que a barragem ela forma uma barreira, mas o próprio rio oferece essas barreiras. No caso do rio Potiribu, ali, além da cascata do Vaslavic, que é conhecido, temos outras cascatas rio abaixo. Então, é natural também, nesse processo de piracema, o peixe encontrar suas barreiras. Quando ele chegar no fim do seu caminho, ele vai fazer a reprodução, é isso? As espécies que não são migratórias, que elas não têm obrigação, né, de fazer isso, sim, elas vão fazer a reprodução no local que for adequado a elas. Quando a gente fala de migrador, pode ser que a espécie ocorra só até a cachoeira, né? É comum isso acontecer. E, como eu disse, daí isso é natural, isso a gente não interferiu. É uma característica da região. Vai funcionar como um impedimento geográfico, a espécie ocorre até ali, né? Certo. Até em relação a essa questão aí dos peixes migradores e não migradores, pode, considerando os não... Existem aqueles que têm como ambiente natural o lago também, né? Uma água parada. Nesse caso, pode ser favorável à existência de uma usina? Na verdade, a gente costuma dizer assim que impacta menos, né?
que isso é muito positivo, já não impactando tanto já ajuda, né? Nem todas as espécies são migradoras. Na verdade, é uma pequena parcela de espécies que são migradoras. Da bacia do Rio Uruguai, você está, por exemplo, o dourado, piava, o surubim pintado, são exemplos de espécies migradoras que elas, obrigatoriamente, para a reprodução, elas precisam desse deslocamento, né, para o esforço físico, madurar os seus hormônios, senão elas não realizam a reprodução. Mas nós temos a maior parte das espécies que não são migradoras. A gente chama, a grosso modo, de espécies sedentárias. São espécies que elas conseguem completar o ciclo de vida delas num curto espaço. E essas espécies, sim, podem se adaptar tranquilamente a um reservatório. Claro, obviamente, desde que o ambiente ofereça as condições mínimas de alimentação, de abrigo, de qualidade da água, né? Podemos citar exemplos dessas espécies, a traíra, o cará, que são espécies que, a joana também, são espécies consideradas mais sedentárias, né, que elas não precisam migrar para se reproduzir. Certo, e nós falamos antes também, no início, em relação à pesca, né? Existe uma regra sobre o processo de pesca e algumas dessas regras se tornam mais rígidas a partir desse momento que a gente vive o período defeso, então, né? E nas usinas tem um regramento especial também, se você puder mencionar elas. Isso. Primeiramente, as usinas elas têm uma regrinha um pouco diferente ao longo de todo o ano. As usinas elas ficam condicionadas à elaboração de um documento chamado PACUERA, que ele é um documento que ele regulamenta o uso do reservatório e o seu entorno. Ele é aprovado por meio de audiência pública, com a participação da comunidade local e junto com o órgão ambiental, né? Então, existe uma ampla discussão para aprovação desse plano. E nesse plano, fica limitado às áreas de segurança da usina. Nessas áreas de segurança, o acesso é restrito o ano todo. Então, nesses locais, a pesca não é permitida o ano todo. Exemplos de locais: próximo ao barramento, na entrada da tomada d'água, o canal, próximo à casa de força, né? Então, nesses locais, a pesca não é autorizada o ano todo. Na Piracema, que daí a gente tem um período um pouquinho mais sensível, a gente já entra com a questão da legislação. A legislação, ela estabelece, existe a portaria 193 de 2008, que ela é específica para a bacia do Rio Uruguai, e ela estabelece que a jusante e a montante de barramentos de usinas hidrelétricas, de reservatórios de usinas hidrelétricas, e próximo à saída da casa de força, a atividade de pesca é proibida. O mesmo acontece para as cachoeiras. Por que isso acontece? Sendo uma barreira no rio, pode ocorrer uma maior concentração de peixes. Então, ele vai chegar até esse local, não vai conseguir se deslocar. Então, nesses locais, a pesca fica proibida, porque se houver a pesca nesse local, ela pode ser predatória. Pode ocorrer a coleta de muitos exemplares que estariam se reproduzindo, né? E que a gente interrompe o processo reprodutivo por conta da pesca. Certo. É importante salientar que essas, não, como você disse, não são regras da Seriluz, né? São regras impostas por órgãos ambientais, IBAMA, enfim, FEPAM, que regulamentam tudo isso, e a gente apenas cumpre essa decisão com o objetivo de preservar, né? E a pergunta seguinte é como que é feito essa fiscalização, né? Enfim, você comentou também a questão de parceria com a Polícia Ambiental, enfim, existe por parte desses órgãos um acompanhamento mais rígido sobre isso? Existe justamente em empreendimentos maiores, né? Empreendimentos menores, a gente tenta fazer as parcerias com a polícia, e a questão das denúncias, né? A gente sempre, se verifica alguma questão irregular, sempre pode fazer a denúncia, né? É algo que é importante, inclusive, fazer. Porque, como eu comentei, é muito importante a gente respeitar esse período, e existe uma legislação, né? Não é só a questão da reprodução. O não atendimento pode sim, né, gerar uma infração e com penalidades relacionadas a isso. Então, em reservatórios maiores, eu sei que existe um cronograma específico da polícia fazer o monitoramento, e de empreendimentos menores a gente não tem tanto essa ação, justamente porque também não tem tanto pessoal trabalhando nisso, né? Isso, a gente pede que as pessoas sejam conscientes, né, busquem se informar com mais profundidade sobre o que é permitido, não é permitido nesse momento, e sempre alertando que, além da questão da pesca, né,
tem também a questão da segurança, né, de fazer qualquer tipo de prática, seja pesca, seja banho, esportes náuticos, são proibidos também nessas usinas, e por uma questão de segurança de quem está praticando essas atividades, tá? E a Seriluz, então, através das equipes ambientais, vocês são uma delas, ela realiza monitoramento constante dessa fauna ítica. Quais são os monitoramentos que a gente tem realizado atualmente, né? E de que forma que elas impactam, então, positivamente nas populações de peixes? Quando a gente fala de meio ambiente, tudo está interligado, né? Geralmente, o meio físico, o químico e o biológico, se a gente interfere em um dos meios, a gente acaba causando impacto geral, né? Quando a gente pensa na preservação, isso também vale, né? Então, quando a gente faz ações de conservação, de preservação do solo, da vegetação, da qualidade da água, isso também impacta positivamente os peixes. Um exemplo bem importante é a questão da recuperação da implantação das áreas de preservação permanentes, que são as APPs, tanto em torno do reservatório, quanto em torno de todo o recurso hídrico. Que a obrigatoriedade, ela é para 100% dos recursos hídricos, claro que existem algumas regras na legislação, né? Mas acontece que nos empreendimentos hidrelétricos, como existe um licenciamento ambiental, a gente tem a impressão que a cobrança ela é um pouco maior, né? Por conta do licenciamento. Mas existe a importância biológica, que essas áreas de preservação permanente, elas formam uma faixa de vegetação. Essa faixa de vegetação, ela vai proteger mais o reservatório, o rio, né? Fornecendo sombra, fornecendo alimento, abrigo, diminui uma maior estabilidade das margens, né? Tem menos erosão, menos material, menos sedimento indo para dentro do rio, para dentro do reservatório, e isso tudo contribui, né, para a comunidade aquática, para os peixes. Outra questão é com relação aos efluentes. A gente sabe que, quando a gente fala em usina hidrelétrica, ocorre no processo produtivo lá o uso de óleos. Então, tendo um sistema de tratamento de efluentes oleosos e também dos sanitários, a gente evita que a poluição vá para dentro do rio. A gente mantém a qualidade do rio, do reservatório, a qualidade da água, e isso também favorece para os peixes, né? Favorece a comunidade aquática. Certo. E ainda falando nesses estudos, esse acompanhamento que vocês fazem, né? E dá para a gente salientar que a legislação ela permite, então, a pesca de espécies não nativas, né? Exóticas. Vocês vêm registrando a presença de espécies invasoras nos nossos rios? Nos empreendimentos que a Impacto faz o monitoramento, a gente não tem registrado. Mas a gente sabe, né? Então, nas usinas da Seriluz que a gente monitora, a gente não tem registrado. Mas a gente sabe que na bacia do Rio Uruguai, sim, tem o registro de ocorrência das espécies exóticas. Por exemplo, carpa, tilápia, né? Geralmente, essas espécies, elas são provenientes da piscicultura. Às vezes, um vazamento de um açude de maneira acidental, às vezes uma soltura de maneira intencional, né, mas que fique claro que existe uma proibição da soltura de espécies exóticas no ambiente natural. E a preocupação nos monitoramentos, né, de manter esses monitoramentos periódicos, é que são espécies que elas se adaptam facilmente a qualquer ambiente, principalmente a reservatórios, né? Então, a gente não estar registrando nesses empreendimentos é um ponto bem positivo de conservação, né, dessas regiões que têm esses reservatórios. Certo. Então, essa é a participação aqui do nosso programa da Elisa Regina Rodrigueiro, bióloga da Impacto Assessoria Ambiental, e nos traz essas informações relevantes a partir da sua atividade prática em algumas de nossas usinas. Tá? Eu quero agradecer a sua participação. Deixo ainda esse espaço para você trazer uma mensagem, enfim, uma orientação em relação a esse processo de cuidado em relação às usinas. Uhum. Então, primeiramente, eu agradeço, né, o convite e esse momento que a gente conversou, né, e como mensagem final, eu recomendo, eu deixo como mensagem, que sempre, antes de planejar uma pescaria, verificar as regras, né, do local. Como eu falei, existe mais de uma bacia hidrográfica, pode ser que nessa bacia hidrográfica o período seja diferente, então é muito importante fazer essa consulta. E existem, sim, locais que a pesca ela é totalmente proibida, mas existem locais que a pesca é permitida mesmo durante a piracema. Nesses locais que a pesca é permitida, ela é permitida somente na forma de lazer.
Então, um anzol, aquele anzol de linha mesmo, né, por pescador. É proibido molinete, rede de espera, carretilha, espinhel, essas coisas são proibidas. A pesca ela pode ser realizada no barranco do rio ou com um barco sem motor, né? Se o barco tiver motor também é proibido. E a pesca de lazer, ela configura até 5 quilos de pescado por pescador. E como eu falei que existe uma legislação que trata do período de defeso, caso a pessoa seja flagrada descumprindo essa legislação, ela está cumprindo um crime, está realizando um crime ambiental. Então, ela pode sim sofrer sanções, que é detenção até 3 anos, a multa ela varia de 700 a 100 mil reais, né, 700 reais a 100 mil reais, e tem a apreensão do material ilegal. Então, por exemplo, você está portando um barco motor, esse barco é confiscado, redes, o que tiver de forma ilegal, ele é confiscado. Então, e além disso, né, além dessas regras voltadas para a legislação, eu peço que tenham atenção com as regras locais, com a sinalização, por exemplo, nas áreas de segurança, na preservação da vegetação, então não causar danos para as vegetações, seja corte ou fogo, né, ter esse cuidado. Depois de finalizar a pescaria, coletar o lixo, né, que gerou. Isso tudo ajuda a evitar impacto ao meio ambiente e também melhora a condição do ambiente que está frequentando para a pesca, né? Esses cuidados, eles são bem importantes para que a pescaria ela seja realmente uma diversão e não acabe em uma dor de cabeça, né? Exato, é isso. Eu acho que é importante quem gosta de pescar ter isso como consciência de que é cuidando que ele vai conseguir seguir tendo esse seu hobby, enfim, esse lazer, né? Então, que realmente tome esses cuidados em relação a isso, né? Lembrando sempre que as usinas são CGHs ou PCHs, tratando da celulose, né? Que tem um impacto ambiental bastante reduzido, são geradoras de energia a partir de uma fonte renovável, uma energia limpa, né, como se diz, e que hoje a energia hídrica ainda é a que dá sustentação para o sistema elétrico brasileiro, então precisam estar aí, e a melhor forma de se tê-las é com um impacto ambiental reduzido, atendendo todas as determinações legais. Assim como as outras fontes também, né, todas elas, as que são limpas, também geram algum tipo de impacto, né, não tem como dizer que exista alguma que não gere algum impacto. Então, são necessárias e a gente precisa realmente se preocupar em fazer a melhor gestão para que elas sigam gerando energia e trazendo esse bem tão necessário que é a energia para a população. Eu agradeço, então, a Elis Regina por expor esse tempo aí para conversar comigo, tá? A gente poderia seguir conversando, mas o tempo é limitado, então eu encerro por aqui. Obrigado, Elis, bom trabalho aí nas nossas usinas, demais que vocês prestam assessoria, e eu fico à disposição. Dessa forma, então, eu encerro o programa de hoje e agradeço a todos que nos assistiram, então, neste podcast. Peço que contribuam conosco compartilhando essas informações importantes. Tenham um bom dia.